Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Assim está escrito: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre a palavra de Deus como livro-texto da igreja. Nós acabamos de ler sobre a veracidade da palavra de Deus, já na sua origem, na sua geração, ou seja, na inspiração, porque diz-nos a Escritura que toda Escritura, divinamente inspirada, ou seja, a Escritura inspirada por Deus, por isso, divinamente inspirada. Esta Escritura, que é divinamente inspirada, ou seja, que é soprada por Deus, para cair a ouvidos e corações daqueles a quem Deus escolheu e separou no tempo próprio, para, através deles, incutir esta palavra inspirada, soprada de Deus, para que eles a escrevessem no seu tempo e deixassem registrados. Todos eles escreveram debaixo da inspiração do Espírito Santo. A palavra de Deus diz: homens santos, inspirados por Deus, foram os que falaram da sua palavra. Nós encontramos isto na epístola do apóstolo Pedro, quando ele escreveu aqui no capítulo, deixa-me observar, Primeira Pedro, capítulo 1, versículo de número 12, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Em outro caso, ele diz que a profecia ela não é de natureza humana, mas homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, estes homens que falaram desta forma, eles, na verdade, estavam sendo inspirados pelo Espírito Santo, recebendo a palavra de Deus no seu coração, traduzindo em palavras que ficaram escritas para memória daqueles que haviam de ser alcançados pelo poder e a misericórdia de Deus através da salvação. E então, esta palavra, ela é divinamente inspirada. Por ser a palavra de Deus divinamente inspirada por Deus, ela tem as suas utilidades. E quais são as utilidades básicas que nós encontramos na palavra de Deus? Aqui está. Então, toda a Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa. Então, a palavra de Deus não é ociosa. A palavra de Deus não é comum. A palavra de Deus, ela é proveitosa. Quer dizer, em toda a palavra de Deus há um proveito a ser apurado, há um resultado a ser manifestado. Quando a palavra de Deus, inspirada,
ela vem até nós, ela toca o nosso ouvido, do nosso ouvido ela move o nosso coração, e esta palavra que é inspirada divinamente, ela tem a natureza de Deus e, portanto, ela toca o nosso interior. Porque nós vivemos através e em função da palavra de Deus. Há no coração do ser humano um lugar que nada pode preenchê-lo, por mais que ele procure satisfazê-lo com divertimentos, com atrativos, com prazeres, tantas coisas. Mas chega um momento que ele para e repensa em si, ainda existe um vazio dentro do coração humano. Este vazio, ele só pode e deve ser ocupado com a presença de Deus, através da ação da sua palavra, que é divinamente inspirada e ela é também proveitosa. Proveitosa. Então, a palavra de Deus é uma palavra que tem objetivos, que tem um direcionamento, ela tem um alcance, pelo qual, quando ela está em contato com as pessoas, estas qualidades vão se demonstrar. Então, ela é proveitosa, primeiro, para ensinar. Tudo quanto se diz respeito a Deus, nós não vamos encontrar em nenhum outro livro, a não ser unicamente na palavra de Deus, a Escritura Sagrada, que foi divinamente inspirada por Deus e registrada por homens santos, ungidos pelo Espírito Santo. Então, é no livro sagrado, na Escritura Sagrada, que nós vamos encontrar toda e qualquer informação a respeito de Deus, o Pai, de Jesus, o Filho, do Espírito Santo, do plano, do propósito e do amor de Deus. É na palavra de Deus que nós vamos encontrá-la. Então, não é em outro lugar. As pessoas que trazem alguma informação a respeito de Deus, de Jesus, do Espírito Santo e tantas outras coisas, eles o fazem por tecer um comentário, segundo o entendimento humano, daquilo que está registrado na palavra de Deus. Mas eles tiram da palavra de Deus para dar o seu comentário. Quando nós temos a própria palavra de Deus, que foi inspirada pelo Espírito Santo, e ela pode e deve ser interpretada unicamente pelo Espírito Santo, para que a sua validade não seja diluída, não haja manchas na interpretação. Por isso, esse trabalho é confiado ao Espírito Santo. O Senhor Jesus disse: ele vos ensinará todas as coisas e vos guiará em toda a verdade. Então veja o papel importante do Espírito Santo como instrutor, educador, orientador para a nossa vida. E a Escritura, que foi inspirada pelo Espírito Santo, só deve ser interpretada pelo Espírito Santo, porque ele que inspirou a palavra, ele sabe o que está na palavra. Só que para nós termos esta interpretação, nós precisamos viver numa comunhão constante com o Espírito Santo, para que tenhamos esta comunhão, este elo de ligação, e na intimidade espiritual, no nosso amadurecimento e na experiência, possamos entender e discernir a orientação do Espírito Santo para a nossa vida, para entender, compreender e ensinar as Escrituras Sagradas. Então, em primeiro lugar, ela é proveitosa para ensinar. Todas as instituições educacionais, no começo do ano, eles fazem lá uma avaliação, uma reunião, e dentre vários livros escritos, eles escolhem um ou dois, no máximo, para ser o livro do ano. Então, aquele livro, ele é indicado para os professores, é feito o treinamento antes do início das aulas, e quando chega o período letivo, ele já tem o livro em mãos, eles passam aos alunos a informação, e eles vão seguir de acordo com o currículo que está baseado naquele livro. É o livro do ano.
Com o passar do ano, como as coisas humanas mudam e elas se modificam, para o ano seguinte, aquele livro já não serve mais. Já vem um novo livro com uma nova atualização e ele passa a ser, então, o livro daquele ano. Então tem sido assim. Porém, para a igreja, o livro-texto é a Escritura Sagrada. É o livro do ano, é o livro do dia a dia. E este livro não precisa, com a mudança de ano, trocar também o livro. Não, a Escritura que estudamos este ano nos serviu, mas para o próximo ano, esta Escritura já não nos serve mais. Nós precisamos de uma outra. Não. A Escritura é uma só. E ela é o livro base para o estudo em todos os anos em que nós vivermos aqui na Terra. Não haverá substituição do livro-texto para o nosso ensino, para a nossa educação. O nosso aprendizado se dará com base no livro-texto da igreja, que é a Escritura Sagrada. Portanto, para que possamos entender e também anunciar e ensinar a respeito deste livro, nós precisamos ter o contato com ele, nós precisamos lê-lo, nós precisamos meditar, nós precisamos orar, pedir ajuda do Espírito Santo e precisamos fazer o comparativo de uma passagem e outra para entendermos o pensamento de Deus, que ele é progressivo ao longo da Escritura. Então são 66 livros por 40 escritores diferentes, de temas variados e de classificações também variadas. Lei, história, poesia, profecia, evangelho, história, epístola, revelação. Então, cada um dentro do propósito para o qual Deus os havia chamado, eles então foram usados como verdadeiros instrumentos do Senhor. E nós temos em mãos um livro que para nós é uma biblioteca de tudo que se precisa para a vida comum e para a vida espiritual, nós encontramos registrado nas Escrituras Sagradas. Então não temos como trocar nem substituir o livro. O livro ele não se desatualiza, ele não perde a sua eficácia. Este livro é sempre atual, sempre presente. Um santo de Deus que viveu até pouco tempo atrás, ele disse que o jornal de amanhã, o que o jornal de amanhã tem a dizer, na Bíblia já está escrito. A Bíblia já disse há muito tempo atrás. Então a palavra de Deus ela está muito à frente da sociedade, do avanço, da tecnologia. Tudo quanto se descobre uma nova descoberta, quando se vai à Escritura Sagrada, ela já está registrado lá. Portanto, é um livro atual, para o momento, para o presente. E é um livro também de natureza espiritual, porque o Espírito de Deus habita na palavra de Deus. Então, por isso é que esta palavra, quando em contato com o ser humano, ela vai produzir vida. Não é uma palavra morta, somente um acúmulo de conhecimentos, mas é uma palavra que transmite vida e experiências com Deus. Então, toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar. Segundo, para redarguir. Redarguir é convencer, é argumentar. Todo argumento baseado na palavra de Deus, ele tem fundamento, ele tem estrutura, ele tem firmeza, porque a palavra de Deus ela é irremovível, ela é imutável, ela não muda, ela permanece para sempre. Portanto, pode passar o tempo que for, você retornar à palavra de Deus, você vai encontrá-la da mesma maneira como você viu anteriormente. A mesma atualidade, o mesmo poder está ali registrado. Para instruir, para ensinar, para redarguir. Terceiro, para corrigir. Sempre haverá uma necessidade de uma correção,
Porque nós, como seres humanos, que vivíamos na prática do pecado, distante da presença de Deus, fazendo a vontade da carne, quando agora, servindo a Deus, nós se descuidarmos, nós podemos enveredar por alguns caminhos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então, a Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa também para corrigir, fazer a correção de rota, tirá-lo do caminho em que ele criou um atalho que vai dar num objetivo errado, trazê-lo novamente à rota principal estabelecido na palavra de Deus. Neste sentido, o livro santo, a Escritura Sagrada, livro-texto da igreja, ela vai servir para trazer-nos a correção, para que não venhamos a agir de maneira errada. Então, ela também é útil para corrigir. E, por fim, ela é útil para instruir em justiça, para trazer a instrução de acordo com a justiça de Deus. Não é como a justiça dos homens, que é falha, é fraca e tem certas teorias contraditórias. Mas a justiça de Deus, ela é divina. E a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, ela é proveitosa para instruir em justiça. Assim como Deus é justo, Jesus é justo, o Espírito é justo, a palavra de Deus também, ela tem o efeito da justiça. E o Espírito Santo vai nos ensinar e nos instruir em justiça. Para que tudo isso, este trabalho tão importante da Escritura inspirada, ser proveitosa? Para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, com o único objetivo de que o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra, que haja, na verdade, um preparo, um amadurecimento através das lições da Escritura Sagrada que nos são ministradas debaixo da orientação e do poder do Espírito Santo, para daí então se formar no nosso interior o procedimento normal de quem serve a Deus e está atento ao que diz a palavra do Senhor. Então, a Escritura Sagrada é o livro-texto da igreja. Não podemos trocá-lo, substituí-lo ou desprezá-lo. É um livro que tem que estar sempre à mão, sempre aberto, sempre presente. É este livro que vai prover o nosso amadurecimento, o nosso crescimento e o conhecimento necessário que precisamos ter à luz da palavra de Deus para continuarmos a nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Então, eu e você estamos numa escola. Esta escola chama-se Igreja de Deus, que na Escritura ela é tida como coluna e firmeza da verdade. É ali que se deve receber o ensinamento da palavra de Deus. Os irmãos da igreja primitiva diz-nos que todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar o quê? A Escritura Sagrada e anunciar a Jesus Cristo. E a cada dia havia um número maior de pessoas sendo unidas à igreja do Senhor em razão do resultado realizado pela aplicação da palavra de Deus. Então este é o nosso livro-texto e a nossa escola é a igreja edificada por Jesus. Não são as quatro paredes, não são as denominações, mas é a igreja edificada por Jesus. E ela precisa ter sempre à mão a Escritura Sagrada aberta para dela alimentar-se, extrair lições importantes e viver de maneira a agradar e glorificar o nome do Senhor. Então, quando nós temos a Escritura divinamente inspirada como livro-texto da igreja,
nós vamos encontrar algumas situações interessantes. Como ela é o livro-texto da igreja, esta escritura, ela vai operar em nós a convicção com relação à nossa vida pecaminosa, e isto é feito através da pregação da palavra de Deus. O apóstolo Paulo deixou escrito o seguinte em Romanos: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, como livro-texto da igreja, ela vai promover e gerar fé no coração. Esta fé vai gerar o convencimento do Espírito Santo com relação ao pecado, à justiça e ao juízo. Ao pecado da incredulidade, de não crer em Jesus. Da justiça, porque o Senhor Jesus veio para realizar a vontade de Deus o Pai. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, este ato de convencer é do Espírito Santo. O elemento que ele usa é o livro-texto, a Escritura Sagrada, com a qual ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando somos convencidos, então, isto vai nos gerar fé. Esta fé vai nos abrir o entendimento para entender a nossa realidade de vida, que estamos totalmente distantes e longe da presença de Deus, em caminhos errantes, mas esta fé vai gerar em nós o arrependimento. Ao crer no que diz a Escritura Sagrada, isso vai levar-nos a romper com aquela vida pecaminosa e nos colocar à disposição do Senhor Jesus, mediante o que está registrado na Escritura Sagrada, o livro-texto da igreja. E então, com esta informação dentro do nosso ser, movendo-se no poder do Espírito Santo, nós somos levados à presença de Cristo, libertos, transformados, perdoados e adotados na família divina. Mas quem realiza este importante trabalho é a ação da Escritura Sagrada, Palavra de Deus, como livro-texto da igreja. Então, para que isto aconteça, este livro precisa estar sendo aberto todos os dias, em todas as oportunidades, porque é ali que nós vamos encontrar o conteúdo suficiente para que as nossas vidas estejam alinhadas com a vontade do Senhor nosso Deus. Em segundo lugar, nós observamos que, como eu disse, a vida era errante, era uma vida dominada pela impureza, pela mancha, pelo pecado. Com a palavra de Deus sendo ministrada, o Espírito Santo vem com esta palavra no nosso interior, e esta palavra, ela como água, ela vem para lavar, ela vem para purificar, ela vem para limpar o nosso coração, ou seja, vai tirar de nós todo tipo de impureza que existia no nosso coração, seja ela de que natureza for. Através da Escritura Sagrada, esta impureza, ela é tirada de nós. E no meio do tirar a impureza, vem a habitar a pureza existente na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é pura, diz a Escritura, purificada 7 vezes. Então, uma palavra muito pura, necessária e própria para a transformação da nossa vida, e com isto a impureza, ela tem que sair, não tem como ela ficar, quando a palavra de Deus é instruída ao nosso coração. Em terceiro lugar, nós encontramos que quando a palavra de Deus está sendo ensinada conforme ela é, sem arrodeios, sem acrescentar e nem diminuir o que nela está, mas simplesmente deixar-se guiar
pelo Espírito Santo de Deus, para receber dele a orientação, a interpretação e a aplicação necessária, então esta palavra, ela vai também gerar o que já dissemos, é a fé no coração do ser humano. Então, esta fé, ela é gerada. Então, em primeiro lugar, gera-se a fé pela palavra de Deus. Através da fé vem a convicção de pecado, e depois da convicção de pecado vem a purificação do nosso interior. Em terceiro lugar. Em quarto lugar, nós encontramos no livro-texto da igreja, na Escritura Sagrada, as promessas que podem trazer para nós alegria e encorajamento, porque elas nos falam sobre algo que está para o futuro, mas que já nos foi garantido através da vida e do sacrifício de Jesus. São as promessas que Jesus fez, que na casa do Pai há muitas moradas, ele foi preparar lugar e logo, logo estará retornando para nos levar para que onde ele estiver, estejamos nós também com ele. Então, estas promessas, elas alimentam a nossa esperança para aguardarmos com alegria e dedicação este retorno maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Mas isso nós só tomamos conhecimento quando a palavra de Deus é aberta diante de nós e nós ouvimos, gravamos e aquilo desce ao nosso coração. Em quinto lugar, nós encontramos que cada cristão, ele para viver de acordo com o propósito e a vontade de Deus, desfrutando da proteção, do livramento e da segurança, é preciso que ele ouça e aprenda com respeito à palavra do Senhor. Então, é a garantia, é a certeza que nós temos de estarmos fundamentados no Senhor Jesus Cristo, unicamente através da palavra de Deus, o livro-texto da igreja. Em sexto lugar, nós encontramos na palavra de Deus, visto que vivemos neste mundo perverso, corrompido e mau, somos afligidos muitas das vezes, mas encontramos, através do ensino da palavra de Deus, o conforto e o consolo necessário para a nossa vida de fé. Então, este livro-texto, ele tem utilidade em todas as situações da nossa vida. É preciso, então, que ele esteja disponível e aberto, sendo ensinado e que sejamos orientados pela palavra de Deus a melhor maneira de viver e agradar ao Senhor. E em sétimo lugar, quando há um ensinamento correto da Escritura Sagrada, como livro-texto da igreja, nós vamos encontrar esta verdade absoluta, da qual a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Então, ela se mantém à luz do que está registrado na palavra de Deus. Então, nós encontramos aí estes pontos importantes quando nós frisamos e procuramos manter a Escritura Sagrada, como ela evidentemente é, o livro-texto da igreja. Então não pode faltar, não pode pular o conteúdo. É preciso seguir do primeiro dia do ano ao último dia do ano, que é o nosso ano letivo cristão. Então, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, é o nosso ano letivo cristão. Então, em todos os dias, nós precisamos ter atividades com a palavra de Deus, este livro-texto que vai formando o nosso caráter, vai aprimorando o nosso entendimento, vai aprofundando a nossa sensibilidade espiritual, vai abrindo a nossa visão, vai movendo o nosso coração e vai alimentando o nosso espírito. E quando chegar o dia 31 de dezembro, nós estamos agradecendo a Deus por um ano letivo cristão e pedindo a Ele graça para
no próximo ano que romper, continuamos seguindo e obedecendo e atentando para o mesmo livro-texto. Não há necessidade de que, com a mudança do ano, se mude também o livro a ser estudado. O livro é a Escritura Sagrada. Ela é completa, ela é a palavra final de Deus, não há nada que tirar, não há nada que acrescentar. Portanto, ela não carece de reforma nem de atualização. Ela permanece atual. Ela é presente. Para ela não existe passado. A palavra de Deus continua com o seu poder eficaz de operar todas as coisas. Foi em função deste livro-texto, a Escritura como livro-texto da igreja, que o escritor aos Hebreus deixou registrado, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada afiada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, quando eu e você nos ocupamos com a palavra de Deus, chegou um tempo na história que perderam a Escritura Sagrada dentro do templo. E ao passar de vários anos, quando foram para fazer a reforma, acharam o livro do Senhor perdido dentro da casa do Senhor. Encheram-se de encanto, de alegria e firmaram a aliança de retornar a obedecer à instrução do livro sagrado. Os nossos dias em que vivemos, não podemos permitir que este livro santo e sagrado se perca dentro das comunidades evangélicas, mas que ele esteja sempre à mão e ao coração para ser ministrado, absorvido e praticado. Só assim nós haveremos de desfrutar as realidades que existem na palavra de Deus. Então, para sintetizar, quando temos a Escritura Sagrada como livro-texto da igreja, porque ela é inspirada divinamente, ela é proveitosa, ela realiza resultados para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Então, quando esta ação da palavra está em atividade no ambiente cristão, vai acontecer, em primeiro lugar, a convicção de pecado que vem através da pregação da palavra de Deus. Em segundo lugar, vai acontecer a pureza interior. A palavra vai nos purificar diante do Senhor. Em terceiro lugar, a fé que o crente possui, ela vem mediante a pregação da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então é preciso que haja o ensino desta palavra para que gere fé no coração. Quarto lugar, as promessas que alegram e encorajam ao cristão, elas estão estabelecidas neste livro-texto. Em quinto lugar, a segurança que o cristão precisa e proteção, ela vem exatamente dos fundamentos que estão irremovível na palavra de Deus, e ao ela ser colocada como fonte de ensino, como livro-texto, isto vai trazer elementos para nosso fortalecimento espiritual. E também nós vamos encontrar, em sexto lugar, o conforto e a consolação para aqueles momentos de provas, dificuldades e provações, que possamos receber da palavra de Deus o consolo necessário para enfrentar e vencer qualquer situação, por mais adversa que ela possa parecer. E por último, que é o livro verdadeiro. E a igreja, como coluna e firmeza da verdade, ela não tem outro livro no qual se fundamentar a não ser a Escritura Sagrada, que é a palavra da verdade, a palavra de Deus, poderosa, justa e santa. Então, que possamos atentar para isto e abraçar e com alegria amar, desejar e
praticar o que está na Escritura Sagrada como livro-texto para ser ensinado na igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.